E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Um prazer conhecer vocês também, estar aqui pela Boa primeira vez. noite. É a primeira vez de dezembro de 2024, né? Nosso primeiro estudo do mês, então não deixa de ser a primeira vez, né? E a gente vai continuar nesse tema que é um tanto quanto extenso, né? Sobre as ocupações e as missões dos espíritos. Então, Kardec, ele se debruçou bastante sobre esse tema. A da última vez, a Cecilinha, né, que conversou com vocês a respeito desse tema e tinha parado na questão 569. Então, hoje a gente retoma a partir aí da 570, e esse estudo, na verdade, ele ainda continua bastante, ó, vai até aqui a 500 e, deixa eu ver, 584, ou seja, a gente ainda tem 15 questões para poder estudar e se debruçar a respeito desses temas. Então, na 570, o Kardec pergunta se os espíritos percebem sempre os desígnios que lhe compete executar. E eles esclarecem: não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, quando a gente estuda através da doutrina espírita, sobretudo lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, quando ele vai estudar sobre a providência divina, ele vai estudar sobre os fluidos, ele vai fazer sobre esse estudo, compreendendo melhor como que Deus age em nossas vidas, a gente percebe, não de maneira superficial ou filosófica, mas sim através da lógica, do estudo minucioso, de que Deus age e cumpre os seus desígnios, principalmente através das próprias criaturas angélicas, né, os próprios Cristos. É por isso que lá no início, no Evangelho de João, né, fala lá que no início era o Verbo, e o Verbo depois se fez carne. Esse Verbo nada mais é do que Jesus. É o Espírito responsável pelo planeta Terra, é o nosso guardião, nosso mestre, nosso guia e modelo. Então ele vai atuar aqui no planeta Terra, cumprindo a vontade divina. Mas, por outro lado, a gente compreende também que Deus age na vida das criaturas pelas próprias criaturas e pelas próprias circunstâncias. Então, não raro, a gente percebe nas nossas próprias vidas que, de repente, aparece uma determinada situação que faz com que a gente pare, espere um pouco e mude a rota de que a gente está acostumado a ir para casa, ou então fica agarrado no trânsito, muda alguma coisa e que a gente nem sabe, nem conhece a pessoa, e às vezes, assim, simplesmente a gente fala que é a coisa do acaso, né? Algumas pessoas, por exemplo, com trânsito ou com avião, né, perde o voo, fica agarrado, não sei o que, de repente o avião vai e cai. Por que essas coisas acontecem? Porque também há alguma coisa ali que algumas pessoas interferem ou agem, mesmo sem saber, mas influenciadas pelos espíritos, influenciadas por aqueles que podem ter uma compreensão melhor desses desígnios e vão mexendo as pecinhas ali. Claro que cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio, mas os espíritos têm esse poder de influência e de orientar com que nós tomamos tais ou quais atitudes. Então a gente pode agir sem ter noção de que estamos cumprindo um propósito maior, sem ter noção que estamos atuando e agindo de uma forma sequer muito maior do que nós possamos imaginar na vida de outra pessoa. Mas, por outro lado, há espíritos que sabem muito bem quais são os desígnios que lhe compete cumprir. Quais são as atitudes, os desafios, as situações que eles devem agir para poder cumprir aquele desígnio específico. Então, isso varia de acordo com a consciência espiritual, consciência moral que cada espírito carrega consigo. Então, isso é uma capacidade do espírito, isso varia de acordo com o espírito, sobretudo de acordo com a influência material que ele vai ter também. Então, temos esses dois lados. E aí agora Kardec pergunta se só os espíritos elevados desempenham missões, na 571. E é curioso, porque quando eu não venho de doutrina espírita, né? Não fui. Minha família toda é católica por parte de mãe, por parte de pai, todo mundo evangélico, e eu no meio espírita, mas não fui criado com a doutrina espírita. E aí, quando eu conheci a doutrina e fui saber que existiam médiums e tudo mais, eu tinha a compreensão
na minha burrice, vamos dizer assim, de que os médiums eram os bambambãs, né? Porque eram os que tinham capacidade de ver os espíritos. Aí eu achava assim, nossa, então os médios são os tops. Porque associava todos os médios com o Chico Xavier, Divaldo Franco. Eu falava assim, nossa, são eles que têm assessoria do mais alto, que são os melhores, e ficava com medo de ir no Fé e Caridade. Quando eu soube que o Wanderson era médium, eu fiquei até com medo, assim, de conhecer, ver o que ele ia tava vendo, o que ele podia estar vendo, o que ele ia falar sobre o meu passado, se ia revelar alguma coisa, porque é a falta de conhecimento, né, que a gente tem em relação a determinados temas. E muitas vezes nós associamos de que apenas esses grandes espíritos e que a gente sabe que são missionários é que desempenham essas missões. Então, a gente não fica refém apenas da doutrina espírita. A gente, dentro da doutrina espírita, pode elencar inúmeras personalidades aqui em Juiz de Fora ou no movimento espírita brasileiro que cumpriram missões importantíssimas, mas dentro da igreja evangélica, fora mesmo da religião, nós temos diversas pessoas que cumpriram missões importantíssimas na área da ciência, da saúde, da filosofia, da política, enfim, são espíritos elevados e que às vezes não tem nada a ver com a religião. Só que a Kardec quer saber se só são esses espíritos elevados que desempenham as missões. E eles dizem, a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Ou seja, é aquela história, ser fiel no pouco para ser fiel no muito. A importância dessas missões, elas vão estar relacionadas, por ordem direta, com a capacidade de execução daquele espírito. Se ele já foi provado nas pequenas coisas, já foi cumprida pequenas missões que foram designadas a eles, naturalmente, aos poucos, eles vão galgando patamares maiores. E eles continuam. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. Então, com essa analogia, aí ele deixa bem claro que todos nós cumprimos missões, mas cada um correspondente à sua capacidade de execução naquele momento, naquela situação atual. Então, a dona Hélida, hoje, ela continua cumprindo uma missão, assim como a Maria Eugênia. E as nossas próprias missões, elas vão se tornando, vão mudando também ao longo da nossa própria encarnação. Porque se eu estou, enquanto criança, ali com 5, 6 anos, eu tenho algumas determinadas missões para cumprir, que quando eu chegar na adolescência, elas mudam. Quando eu for adulto, muda. Quando eu for aposentado, muda. Se eu for solteiro, muda. Se eu for casado, muda. Se eu tiver filho, muda. Então, as próprias missões, elas vão mudando ao longo da encarnação. Por isso que lá na questão 132, se não me engano, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, os espíritos deixam bem claros, para uns são prova e para outros são missões. E ele deixa lá bem claro que a gente toma o corpo físico para cumprir não só as nossas provas e expiações, mas para cumprir as nossas missões, para colaborar no plano da cocriação divina. Então, todos nós desempenhamos as missões. É claro que nós também temos uma missão central na nossa vida, aquilo que muitos hoje, né, encaram como propósito, que a gente tem que procurar o nosso propósito, enfim. Mas o fato é que nós temos sim as nossas responsabilidades, os nossos deveres, aquilo que nós sabemos que quando realizamos, o nosso íntimo fica preenchido, a nossa consciência fica tranquila. Então, por outro lado, também a gente deve ter a capacidade de não se comparar. Porque às vezes a gente chega no trabalho e fala assim, nossa, mas o fulano ele desempenha tanta coisa, ele faz tanta coisa. A gente está sempre se comparando com a grama do vizinho, né? Como que ele consegue dar conta de tanto processo? Como é que ele tem essa capacidade, esse raciocínio tão grande? Cada um segundo a seu fardo. Assim como no centro espírita. Tem pessoas que se acham pequenas, porque às vezes estão fazendo um papel de divulgar, de entregar mensagem no centro espírita, ou porque está só na parte de organização, de colocar cadeira, tirar cadeira, organizar o salão. Queria estar lá na frente fazendo a reunião. E às vezes isso não corresponde a nada, não significa ser maior ou menor. Significa dar conta daquilo que nos foi pedido naquele momento. Porque pudera eu ser a pessoa que fosse organizar o salão, por exemplo,
do Conselho Espiritual do Fé e Caridade. Eu colocaria cadeira, tiraria cadeira, varreria lá e ficaria quietinho sem fazer nada. Por quê? Porque era uma missão que vai estar lá, você vai estar no meio do pessoal e não tem, e tem que ser bem cumprida, porque qualquer reunião, qualquer lugar, todos podem colaborar para que aquilo saia em harmonia, saia bem feito, saia tudo nos conformes. Porque, fazendo uma analogia bem material, né? Se a gente pega hoje, por exemplo, aqui no Brasil, as personalidades mais importantes vão fazer uma reunião, você pega lá no Congresso, no STF, qualquer lugar que for, nas pessoas mais importantes. Vai ter alguém que vai ter que preparar o café, vai ter alguém que vai preparar a sala, que vai ter que cuidar do ar-condicionado, que vai ter que cuidar de todo o ambiente para que aquilo funcione bem feito. Então, a mesma coisa é na nossa casa, a mesma coisa é no nosso local de trabalho. Cada um ali está desempenhando uma função. E se uma pessoa não executa bem a sua missão, o todo fica prejudicado. Então, eu posso ser o melhor cirurgião do planeta. Se eu chegar no centro cirúrgico, o centro cirúrgico não tiver bem limpo, higienizado e tudo mais, eu vou conseguir fazer uma boa cirurgia, vou dar segurança para o paciente? Não vou. Então, começa a partir de um olhar de solidariedade, de compreensão de que ninguém é melhor do que ninguém e de que ninguém é maior do que ninguém. Nós precisamos uns dos outros para essa solidariedade e para que cada um consiga cumprir a sua missão. Porque o cirurgião ele só vai conseguir cumprir a sua missão se a pessoa que limpa o centro cirúrgico tiver cumprido a sua. Se o enfermeiro tiver cumprido a sua. Se o anestesista tiver cumprido a sua. Ou seja, é um conjunto de tarefas. Então, o mundo de regeneração, ele não acontece por acaso. Ele começa a acontecer quando cada um de nós que vivemos aqui no planeta Terra começa a cumprir as suas pequenas missões. Por isso que Kardec ele coloca lá na doutrina de que os pais, por exemplo, têm as suas missões. O papel de educador, do pai, da mãe, daquela pessoa que vai criar, é um papel muito importante, muito grande. E assim sucessivamente. A cada missão, a cada papel desempenhado na família. Né? A gente sabe que dentro da família tem aquelas pessoas que às vezes são responsáveis por levar no médico, buscar aí, dar conta, cuidar de todo mundo. Outras que trabalham o dia inteiro e ficam às vezes mais na parte de prover, né, o financeiro, enfim. Então está cada um dentro da sua missão. O importante é a gente ter a consciência e buscar, através da prece, da sintonia, compreender se nós estamos cumprindo as nossas missões, os nossos desígnios. Essa reflexão é válida e a gente costuma fazer muito isso agora nessa época do ano, né? Vai chegando o Natal, vai chegando o Réveillon, a gente para e reflete assim, poxa, como é que foi meu ano? Será que eu produzi mais ou produzi menos? E produzir não é no sentido de bater meta, de cumprir, de trabalho, nem nada disso. É aquela produção que você olha assim, poxa, será que eu aproveitei melhor as oportunidades que eu tive de fazer o bem? Será que eu consegui ler mais, entender melhor a doutrina? Será que eu me dediquei mais à assistência? Será que eu fui um voluntário melhor? Será que eu fui uma pessoa melhor que se aproximou dos amigos, que foi útil àquelas pessoas que precisavam, que se tornou um pai, um filho, um esposo, uma esposa melhor para o meu companheiro? Então, essas reflexões a gente precisa fazer, porque no fundo, a única coisa que importa é a nossa transformação moral. É isso que a doutrina vem nos pregar, né? Alguma consideração, pessoal, sobre essas duas questões iniciais? TT. Não, é só para dizer que é tão bom ouvir isso, né? Porque qualquer trabalho ele é importante, né, dentro da doutrina. Então, é muito bom ouvir isso, porque às vezes, né, por exemplo, eu que não tenho, né, a faculdade de ver espíritos, enfim, e às vezes eu até achava assim, não, mas o que eu estou fazendo, né, se o que eu desenvolvo, o estudo e tal, o trabalho também, e isso é muito bom, porque aí nós somos todos um pedacinho que vamos formar uma coisa única, né? E cada um tem uma função e pode desempenhar seu papel em prol, né, do crescimento espiritual. É muito bom ouvir isso, Pedro. Exatamente.
E assim, geralmente esses médiuns com muita ostensividade, dessas coisas todas, os médiuns de maneira geral, né, eles têm a mediunidade não pela missão, mas porque faliram nas outras encarnações e têm agora a mediunidade como uma ferramenta de acelerar o processo de expiação e de cumprir ali algumas provas para poder progredir mais rápido. Então, é uma ferramenta, né? Então, na verdade, assim, qualquer um que se dedique ao trabalho do bem tem o seu papel, né? Não tem isso de que, poxa, eu sou vidente, eu sou mais evoluído do que quem não vê. Eu psicografo, então eu tenho mais mérito do que quem não psicografa. Não, isso é uma incompreensão, né? E se a gente pegar, por exemplo, dentro da própria reunião mediúnica, todos ali, né, geralmente nós temos os médiuns que podem ser psicográficos ou psicofônicos, geralmente se utiliza hoje mais a psicofonia, né? Então, tanto os médiuns quanto o próprio dialogador ou doutrinador, ou seja, aquela pessoa que vai conversar com os espíritos, quanto o médium de sustentação, todos eles são fundamentais para que a reunião ocorra bem. Porque se eu não tenho um médium de sustentação, geralmente a minha corrente ela vai ser mais difícil, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Mas é muito melhor com método de sustentação? É muito melhor. A corrente, ela funciona melhor. Ah, se eu não tenho médium de psicofonia, né, não vou ter o médium ali, não vou ter essa comunicação dos espíritos. Pode acontecer a reunião assim? Pode acontecer. Às vezes vai ter só o acoplamento, vamos dizer assim, o choque anímico dos espíritos, a espiritualidade dá um jeito. Se eu não tenho o doutrinador, a mesma coisa. Mas para fluir bem, eu preciso dos três. Os três precisam estar bem, né? Então, são todos os... Assim, se a gente pega, por exemplo, ainda na nossa realidade lá do Fé e Caridade, a reunião vai começar. Poxa, é importante que eu tenha uma pessoa ali na recepção para orientar, receber, ver se tem alguém que está precisando de alguma coisa, se tem algum caso mais delicado, se eu posso dar alguma orientação. Eu preciso da pessoa na música, porque a gente sabe quando tem a música na segunda parte, as pessoas se envolvem mais, ficam mais emocionalmente abertas para poder receber o passe, ajuda na sintonia. Eu preciso da pessoa que vai dar a abertura ali, porque se o orador faltar, ou até mesmo ali na própria sustentação da reunião, enfim. Então a gente percebe que todo mundo é um dente numa engrenagem que precisa estar todo mundo bem colocado ali para ela fluir bem, né? Isso aí, TT. Então, 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Então, essas missões, elas são pedidas, né? Olha que coisa interessante. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos? Sim, é frequentemente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. É frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, olha só, é como se fosse um concurso, né? Que a gente fica fazendo concurso para ser, sei lá, do direito, enfim, esses diversos concursos que a gente tem aqui no país. Lá no mundo espiritual é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que é para as diversas funções. E nós escolhemos as determinadas missões. Então imagina só a gente ter que escolher para vir como médium, ou para vir como médico, para vir como advogado, para vir como uma pessoa que ajuda no lar, né, uma empregada doméstica, algo assim. São questões que a gente pede muitas vezes, que tem ali uma missão a ser cumprida, né? E ainda tem muitos candidatos. Então, nem todos são aceitos. E por que também nem todos são aceitos? Porque muitas vezes a gente pede missões que nós não conseguiríamos desempenhar. Então, quando a gente está no planejamento reencarnatório, vamos falar de maneira geral, né? A gente vai e fala assim, poxa, eu vou reencarnar. Olha, eu vou dar conta de fazer isso, de fazer aquilo, de nascer no Brasil, no momento tal, eu não tenho problema com dinheiro, eu quero passar por uma situação assim bem difícil, bem precária, não quero fama, não quero poder, não quero nada disso. Aí a gente vai e escolhe todas as nossas provas, as nossas missões. E os guias ficam assim, olha, não é bem assim, depois que você reencarnar, você vai ver que não é tão simples, não é tão fácil, ou seja, muitas vezes a gente não consegue dimensionar a nossa capacidade daquilo que a gente conseguiria cumprir. Então, os próprios espíritos que são responsáveis por delegar esses tipos de missões e entender o seguinte, poxa,
A dona Sulimar, ela vai ter determinada função, determinada missão. A TT vai ter outra, a Célia vai ter outra, o Pedro vai ter outra, ou seja, eles vão arquitetando de acordo com o planejamento reencarnatório de cada um e com as qualidades que nós já trazemos para ver se a gente dá conta ou não de cumprir essas missões. Então, há todo um planejamento e como se fosse, de fato, um concurso nisso aí para ver quem leva determinada missão, né? Quando uma é muito requisitada. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Então, agora é uma pergunta de forma geral, né? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados, ou seja, de todos nós que estamos encarnados. Então, muitas pessoas, elas, vamos dizer assim, talvez não seja o melhor termo, mas elas perdem tempo buscando um propósito. Não, eu tenho que procurar meu propósito. Às vezes fica a vida toda procurando um propósito e não acha, né? Não tem certeza de um. Então, aqui a gente tem uma referência de uma missão, de um propósito que são inerentes a todos nós que estamos encarnados. Então, se a gente estiver se aproximando do que eles vão esclarecer para nós agora, significa que a gente está cumprindo a nossa missão. Então, aqui, ó, ele começa assim: em instruir os homens, em lhe auxiliar o progresso. Então, toda vez que eu estou instruindo uma outra pessoa, eu estou cumprindo a minha missão aqui na Terra. E essa instrução, ela vale em qualquer âmbito. Se eu estou ensinando uma pessoa a ler e escrever uma instrução, é. Se eu estou ensinando uma pessoa no trabalho a cumprir com a sua determinada tarefa, ela chegou hoje no trabalho, eu vou ensinar ela como que ela vai conversar, como é que ela vai fazer, como é que ela vai acessar o sistema. É uma instrução que eu estou cumprindo com a minha missão? É, porque eu estou ensinando a ela a desempenhar o seu trabalho, que a gente sabe que é abençoado e que vai trazer o ganho-pão para ela. Então, eu estou ajudando ela a cumprir a sua missão e, naturalmente, eu estou cumprindo a minha missão. Então, todas as vezes que a gente para um instante da nossa vida para servir ao outro na instrução, eu estou auxiliando o outro a progredir. Eu estou fornecendo ao outro material para que ele possa desenvolver intelectualmente, moralmente, tecnicamente. Então, necessariamente, eu estou cumprindo a minha missão. Eles continuam. Ele melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, todas as vezes que a gente está melhorando a instituição, ou seja, que eu me preocupo em melhorar aquilo por meios materiais mesmo, por exemplo, através de doações, de recursos e situações, eu estou ajudando a cumprir a minha missão. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que o governa, ou o que o instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da previdência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, todas as vezes que nós estivermos sendo úteis para a sociedade, a gente está cumprindo a nossa missão. Porque não adianta ser útil para mim mesmo. A utilidade, a gente percebe aqui que a missão ela sempre está relacionada também com a sociedade, com o outro. Porque senão eu estou vivendo apenas o meu egoísmo. Eu estou sendo útil para mim mesmo. Então, não faz muita diferença. É aquela famosa frase, né? As pessoas têm um ditado assim: aquele que não serve para, aquele que não vive para servir, não serve para viver. É uma frase ainda, como diz Divaldo, imperfeita. Divaldo diz o contrário, ele diz assim: aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Não, esqueci agora, vou passar lá no grupo depois, me bananei. Mas é porque a pessoa ainda ela não aprendeu a servir. E se ela ainda não aprendeu a servir, ela ainda não aprendeu a viver. Então a gente percebe que a nossa grande felicidade está em servir, estar em ser útil ao outro. Tem uma pessoa que ajuda a gente lá na ONG, que ela é uma pessoa simples, humilde e que tem um coração enorme. E ele está muito atrelado assim às plantas, tem um carinho enorme assim de conhece todos os tipos, planta, vai, ajuda todo mundo.
E ele mora ali no bairro de Lourdes e a vida toda cuidou ali das margens do rio, né? E ele sempre plantava as árvores e tudo mais, e plantava uma árvore, colocava aqueles negócios em volta para o vento não arrancar, não ter problema nenhum. Enfim, todo o cuidado é ele que sempre fez tudo. E aí agora, recentemente, até saiu na internet, o pessoal divulgou e queriam saber quem que era o responsável por fazer toda aquela plantação toda e tudo mais, e era ele. E é muito bacana porque às vezes a gente olha assim as pessoas e não tem noção do que elas fazem, né? E do seu papel de missão. E você olha ele e você fala assim, poxa, mas não acredito que é ele que faz esse trabalho todo. Às vezes achava que era a prefeitura, alguém que cuidava. Não, é uma pessoa que vai lá, tira as plantas do próprio dinheiro, os insumos do próprio dinheiro, vai e se dedica lá todo dia de manhã para ficar capinando, cuidando, arrumando, ou seja, cuidando do bem do meio ambiente, cuidando do bem-estar, cuidando da sociedade como um todo, ou seja, tem um papel muito importante. Então, poxa, eu consigo comparar a missão que ele desempenha com uma missão que uma pessoa importante serve? Não, não consigo comparar. Então é aquilo que a gente fala. Todos nós temos esses papéis grandes, né, para poder desempenhar. As nossas missões, elas são grandiosas, independente de quais sejam elas, né? A Josi está me salvando aqui, ó. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Exatamente isso, ô Josi. Eu me embolei aqui nesses trocadilhos aí todos. Mas é isso, a gente tem que aprender a servir, porque enquanto a gente ainda não servir, a gente ainda não aprendeu a viver, né? Muito bem, Celinha. Só um detalhe, né, interessante, que muitas vezes a gente está servindo e não percebe, porque a gente faz, né, imagina que servir determinada coisa diferente do que é mesmo. E às vezes a gente está prestando um serviço e ele não é tão útil assim. Então, esse termômetro ainda é difícil para nós. É. É verdade. Por isso que, assim, tem hora que eu paro para refletir, eu falo assim, nossa, ainda estou muito longe, assim, de acertar. Porque quando a gente analisa lá, né, o Conselho do Santo Agostinho, todo dia a gente refletir e, poxa, se for fazer aquele conselho de passar em revista só no final da noite, a gente já deixou passar um monte de coisa que a gente nem vai lembrar. Então, quando a gente analisa, né, vigiar e orar, é para que a cada instante a gente tenha uma reflexão, né, de vigiar os nossos pensamentos, mas também de conectar com o alto para ter essa consciência de observar de fato se a gente está agindo ou não. Porque já pararam para pensar também quantas vezes a gente está sendo ocupado, mas não está sendo produtivo? Às vezes a gente olha assim o nosso dia todinho. Nossa, eu fiz um monte de coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu corri para cá, corri para lá, mas às vezes a gente só se ocupou o tempo. Não fez nada de útil, nem de grandioso, nem que levou progresso, nem para mim, nem para outra pessoa. Mas passou o dia inteiro ocupado. Então, a gente precisa sempre refletir como é que a gente desenvolve as nossas horas, né? 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Ou seja, aquelas pessoas que não aproveitam o tempo, não aproveitam a encarnação, mas não aproveitam por vontade própria, por livre-arbítrio. Então, por isso que Kardec está perguntando qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis. E aí eles vão esclarecer. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. É interessante porque quando a gente lê a primeira pergunta, eu não sei o que vocês associam, né? Qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês. Mas para mim a primeira imagem que vem são, por exemplo, moradores de ruas, pessoas que passam o dia inteiro ali sentada pedindo. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, que são pessoas inúteis. Mas quando a gente lê a primeira resposta dos espíritos, a gente já percebe que esse preconceito já está completamente equivocado. Porque olha o que ele considera pessoas inúteis.
São pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. Então é aquilo que a gente já estava conversando anteriormente. Tem pessoas que passam o dia inteiro fazendo um monte de coisa, mas que são inúteis. Por quê? Porque não sabem se tornar úteis às outras pessoas. Se eu passo o dia inteiro só preocupado comigo mesmo, eu não estou sendo útil a ninguém. Então, é um ponto de reflexão. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, a gente percebe, é muito comum as pessoas passarem assim a vida toda trabalhando, né? Então, a aposentadoria está cada vez mais distante. Então, a pessoa trabalha, trabalha, trabalha e, de repente, consegue aposentar. E quando ela consegue aposentar, a rotina muda da água para o vinho, porque antes, assim, tinha uma rotina de acordar em determinado horário para ir para o trabalho, tinha que cumprir um monte de coisa, e, de repente, no outro dia, ela não tem mais nada disso. Ela não tem mais aquela ocupação. E quando as pessoas elas não estão ligadas a outros tipos de trabalho, seja um trabalho voluntário, religioso, ou qualquer coisa que tenha um propósito na vida da pessoa, ela começa a ficar doente. Ela começa a ficar com sintomas de depressão, começa a ficar aborrecida, começa a ter esse desgosto que eles colocam aqui. Por quê? Porque para a vida, para de ser útil, para de ter muitas vezes a própria atividade mental no sentido de resolução de problemas, de conflitos, de relacionamentos humanos. Então a gente percebe que nós temos que viver em sociedade e que temos que a todo instante estar conectado com pessoas, com problemas, com situações, a fim de que a gente possa ajudar a solucionar, se tornar útil ao outro e não ter esse desgosto que a vida lhes causa, né? Então, é um ponto muito importante para a gente não se tornar inútil ao outro. E ele complementa aqui, antes de eu passar a palavra para vocês, ele coloca aqui na questão 574A. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se voltaram e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, aí há duas questões, né? Primeiro, a preguiça. Isso é algo que a gente tem que combater, porque a gente é muito preguiçoso, de forma geral. Se a gente analisa a nossa vida, a gente percebe que ao longo do dia nós temos sim os momentos de preguiça, momentos em que a gente ainda cede a essa tentação. E há esses espíritos que passam assim uma vida toda, porque é tudo uma questão de hábito. Se eu crio o hábito e tenho o esforço de abrir mão de determinadas situações, de determinadas coisas para estar aqui toda quinta-feira com vocês, eu crio o hábito do esforço, eu crio o hábito da boa vontade de perseverar, de vir no dia quente, de vir no dia frio. Isso faz parte da gente. No início era algo muito difícil, se a gente não tinha esse hábito do estudo, de compreender o que as questões queriam dizer. Mas depois foi se tornando mais fácil, a gente começa a compreender, vai juntando uma peça aqui, uma peça lá, as coisas começam a fluir com maior facilidade. Mas, por outro lado, se agora no final do ano a gente, poxa, quinta-feira tenho isso, quinta-feira tem aquilo, não sei o que, não, passa um mês sem vir, para depois a gente voltar a vir é mais difícil. A gente costuma, da mesma forma que a gente costuma vir, se habitua a vir, a participar, a colaborar, a gente se habitua a não fazer, a ficar na preguiça, a não ir. Então, esses pensamentos são aqueles assim, nossa, é só hoje. Ah, não vou hoje no centro espírita, não.
Não vou fazer aquilo lá hoje, não. Hoje eu estou muito cansado, amanhã eu faço. São pensamentos intrusivos e que a gente tem que combater para não dar brecha para essa parte da preguiça. Só que ele ainda coloca um outro lado da moeda, que muitas vezes alguns espíritos pedem essas encarnações proveitosas, mas quando chega na hora da execução, eles entregam os pontos, não conseguem cumprir essas missões. E aí acabam-se na inutilidade. Então, a doutrina nada mais é do que pontos de alerta, né, do que podem acontecer conosco, dos imprevistos que a gente vai encontrar. Então, quando a gente estuda essas questões, não é para a gente se lembrar de tal pessoa, de tais pessoas, do que aconteceu, do que foi, do que ficou na história. Não, é para falar assim, poxa, olha a minha importância, olha o conhecimento que eu estou tendo perante a minha encarnação. Então, a nossa responsabilidade vai cada dia aumentando, né? Alguma consideração, pessoal? Hoje eu estou falando sozinho. Me ajuda aí. Aí, o Edu vai falar agora, Edu. Bom que eu até tomo um golinho d'água. Bem, já que você pediu, eu queria fazer uma contribuição. Não sei se está nos números posteriores, né? Se tiver, você me avisa e a gente estuda primeiro o número posterior, depois eu falo. Mas eu acho importante sempre a gente comentar sobre os níveis de consciência, né? Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles perceberam que os indígenas não tinham uma boa condição com relação à servidão, né? Aquele trabalho regrado, né? Era para escravização, era o modo como a sociedade se organizava, né? Não vou entrar em juízo de valor aqui no momento, que não cabe, porque, né, era errado, a gente sabe que é errado, né? Mas naquele tempo era uma coisa comum. Eu estou comentando para pegar o exemplo, tá? Não estou defendendo, não. Compensava trazer o negro escravizado da África. Por quê? Porque ele já tinha um nível de consciência maior, já tinha um hábito de, por exemplo, acordar cedo, trabalhar na lavoura, fazer uma série de serviços durante o dia, se ocupar e descansar só de noite. O indígena, aqui no Brasil, estava num nível assim, de consciência que ele não tinha essa rotina, né? A pesca é quando não tem peixe para comer. Vai fazer pirão ali, vai plantar alguma coisa, quando plantava, né? Quando tinha essa habilidade, a cultura ali, é quando começava a faltar comida, né? E por aí vai, né? O que eu quero dizer aí? Em cima fala sobre a questão daqueles que não são chegados ao labor, né? Acredito eu que a maior parte das pessoas que hoje encarnam, né, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, no Brasil, né, são pessoas que têm um nível de consciência maior do que comparado ao indígena, não civilizado, né, digamos assim. Mas, por falar em níveis de consciência, né, que no quarto a gente começa a ler e escrever, todos nós temos atavismos. O pessoal que lê Joana de Anjos vai entender essa palavra. Toda hora ela fala em atavismo. Atavismos são o quê? São vínculos que a gente tem, não ideais, né, com níveis de consciência anteriores. Então, quando a gente vê, por exemplo, um morador de rua, né, que se entrega, por exemplo, às drogas, só vive para ele mesmo ali, né? Mal cuida de si mesmo, nem da higiene própria se cuida, vive pedindo, né? A gente pensa assim, pobre coitado, perdeu o emprego. A maior parte não, a maior parte tem família numa cidade, aqui em Juiz de Fora mesmo, fora. É que se entregou realmente, se entregou ao primeiro nível. Não sei se o pessoal está me entendendo. É aquele nível que você não se preocupa, nem sequer com o minuto seguinte, que vai comer na hora seguinte, né? Tudo é dado pela sociedade, né? Mas eles vivem no relento, vivem passando frio, mas isso o organismo se acostuma. Eu venho de uma profissão, para quem não sabe, eu sou militar da reserva, aposentado, né? Já reformado até. E a gente passa assim 5 dias no mato, lá para o terceiro dia você já está acostumado. Está acostumado a comer debaixo de uma lona,
está acostumado a tomar banho quando der, se der, naquele dia, ficar 4, 5 dias sem tomar banho, que é a realidade da profissão, né? E a gente se acostuma mesmo, até uma hora, vi colegas no terceiro dia pegando comida lá, né, na marmita com a mão suja, não lavava, né? Eu sempre busquei, não, higiene em primeiro lugar, mas vi muitos colegas, né, nesse sentido aí. Só achei importante pontuar isso, porque o grande exemplo que a gente tem aqui na nossa sociedade são justamente moradores de rua, né? A gente pode pensar que a maioria não perdeu emprego, não tem família para ajudar. Não, a maioria tem família, de vez em quando vai lá, pede alguma coisa, volta lá, aí botam regras, ele sai fora, volta para a rua, né? Nós devemos ter piedade perante eles, ajudar? Claro que sim. Bate aqui em casa, eu sempre gosto, eu e a Cláudia sempre gostamos de dar um pão com café, a gente faz uma prece, pede para a espiritualidade iluminar aquele alimento, para, quem sabe, mudar de vida, né? Mas é o que falo lá em cima, né? São espíritos que se entregaram a um zero de labor, né? Só vivem para si próprios e, infelizmente, a grande maioria, né? Eu tive experiência com uma ONG aqui em Juiz de Fora, de tentar ajudar esse pessoal a sair dessa vida. É muito complicado. Depois que a coisa se instala, né? Depois que ele se acostuma, se sente confortável naquela vida, até é difícil para ele voltar para uma vida normal, né? Uma vida regrada, uma vida que ele tem horário, ele tem que trabalhar, tem que tomar banho todo dia, né? Só achei uma contribuição interessante porque, né, a gente vai encontrar esse nível aonde? Nas tribos, que não tem contato com a civilização, tem muito pouco contato, ou mendigos na rua, infelizmente. Show de bola, Edu. Celinha, passa para Celinha, depois eu falo também. Essa questão respeitando os pontos de vista, mas lembrando da mensagem que a TT leu hoje para nós no início da reunião, e certo dia, eu pensava como você ia pela rua, estava dentro do carro com muita dor de cabeça, muito mal-estar, e uma moradora de rua veio na janela. Eu falei assim, eu pensando naqueles pensamentos meus, de análise, falei, puxa, a vida está na rua, podia às vezes estar em casa, por que ela está na rua? E pensando isso. E ela olhou para mim e falou assim, eu falei com ela, eu não tenho nada para te dar. Ela falou assim, não, a única coisa que eu quero é segurar na sua mão. O sinal estava fechado. Ela segurou na minha mão, falou, não, isso eu posso, isso eu tenho. Aí ela segurou na minha mão, imediatamente a minha dor de cabeça passou, e eu aprendi uma lição que nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Eu quis dar esse depoimento, isso é real, para que a gente não... Então, quem tinha alguma coisa para me dar era ela, não era eu. Eu realmente não tinha alguma coisa. Quem era necessitada ali? Eu. Quem era o espírito mais evoluído ali que estava me dando a mão e curando a minha dor de cabeça? A moradora de rua. Por que ela estava ali? O que se passa? Qual a história de vida dela? O que aconteceu com ela? A gente não sabe. Então, quem somos nós? Espíritos que somos. A gente, então, tem que ter carinhosamente um cuidado, uma cautela, e naquele dia eu entendi que os mensageiros do nosso Pai estavam me trazendo uma lição. Certo, Célia, mas isso é uma exceção, né? Não sei, talvez tenha sido um alerta para mim. Não estou dizendo que o caso, não quero julgar, mas para mim foi um alerta. Eu não estou, assim, de forma alguma querendo dizer que não existem exceções, né? Claro que tem espíritos evoluídos que podem estar ali e transmitem essa bondade que você recebeu dela. Mas tá bom. Isso aí a gente não, né? É só um depoimento.
Não estou discordando de você, não, tá, Duda? Não, é isso. Cada um tem a sua visão, e nós precisamos entender isso. Agora eu vou voltar a palavra para o Pedro, para ele conduzir aí, senão a gente vai perder também o foco, né, Pedro? Que acabou que a gente entrou para uma coisa que não é o foco. Estou devolvendo para você, Pedro. Sempre desculpa, Célia, eu vou ter que falar isso. Você vê em cima, aí fala de labor. E o labor é uma rotina. Você vai ver, pode ver na questão. Você me desculpe, eu acho que não é perder o foco, porque na questão acima aí, fala de ociosidade, fala uma vida de labor. Você me desculpe, mas um morador de rua, em geral, pode ser muito evoluído, pode estar trabalhando ali com questões espirituais que a gente não sabe. Mas uma vida de labor, a meu ver, fala de vida de labor material também, né? Uma pessoa que não tem rotina, se entregou na rua, pelo menos a grande maioria, você me desculpa, eu vou manifestar aqui minha opinião, no sentido do seguinte, não é que eu lidei só com a ONG aqui em Juiz de Fora, já lidei com outros grupos, né? A gente já tem alguma experiência nessa questão já de lidar com morador de rua. Até tentei tratamento de um, pra você ter ideia. Mas, digamos assim, a regeneração, conseguir fazer uma pessoa que já está habituada a isso, a voltar para uma vida regrada, digamos assim, materialmente, é muito difícil. Talvez essa senhora aí, com certeza, se alguém socorrer, ela vá chegar nisso, né? Mas a grande maioria que eu trabalhei, sinceramente, não teve nenhum. Conseguimos resgatar. Só meu depoimento, desculpa, sério, não estou discordando de você, nem querendo me se contrapor, mas eu acho que eu tinha que falar isso, né? Que está escrito lá burra em cima. Como o Pedro pediu até para alguém comentar, eu quis comentar. Desculpa, tá? Muito obrigado. Não, mas não está fora do tema, não. E assim, o propósito do grupo de estudo é esse, é a gente pegar as palavras e ter oportunidade de, né, trazer, esclarecer e tudo mais. O que a gente, né, tem que compreender é que a lei do trabalho, ela é uma lei e é imposta a todos nós que estamos encarnados. Então, todas as vezes que nós fugimos do trabalho, seja ele qual for, a gente não está cumprindo a lei divina. Então, da mesma forma que a gente não pode fugir do labor, não pode fugir do trabalho, a gente também não pode fugir da lei da caridade, do amor, da solidariedade, de todas elas. Então, para alguns, já é fácil, vamos dizer assim, ou já está incorporado na rotina, essa consciência da lei do trabalho, de, poxa, se eu for demitido amanhã, no dia seguinte eu já estou correndo atrás de outra coisa, vou me virar porque eu já compreendo aquilo, já consigo me exercer bem aquilo. Para outros, por exemplo, a lei da caridade, da boa vontade, de ajudar ao próximo, já é algo instintivo, natural, que não pode ver uma pessoa precisando de ajuda que ela vai tirar tudo que tem para fazer ao outro. Enquanto que para outros não é assim, ainda está preso na vaidade, no orgulho, no egoísmo. Então, quando a gente analisa essa parte da consciência, a gente percebe de que cada um tem o seu nível de consciência até onde já compreende a lei divina. Da mesma forma que no exemplo da Célia também, essa pessoa ela tinha algo para dar muito maior e que era a circunstância de que era o contrário do que a gente analisa com os olhos materiais, né? Não era a Célia que ia dar, era a outra pessoa que ia dar. Então, isso é válido, a gente tem que conversar assim. A TT tinha levantado a mão também antes da Alessia, eu não sei se ela quer completar alguma coisa, senão não, não, tá tranquilo, Pedro, obrigada. Então tá, Alessia. Boa noite, gente. Não, só para cooperar um pouquinho também, assim, falando que todo mundo está certo, né? Ninguém está errado, né? Cada um tem, né? Tudo está em torno do, né, do propósito aí do entendimento do estudo. Aí eu busquei, assim, né? Para trazer para a gente, assim, como está falando o negócio do labor aí, do trabalho também, né? Emmanuel é muito bem claro, né? No trabalho, lá no Pensamento e Vida, né? Rapidinho, né? Só para cooperar, fala assim que o trabalho, a ação, transforma o ambiente, né? É o que o Edu falou. Só que o trabalho, o serviço transforma o homem, é o que a Célia falou, né? Então, é assim, as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar, né? A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento,
né? Então, acho que é o que a Célia colocou aí sobre essa senhora, né? Essa ação dela, né? Sem pagamento, né? Essa bondade que ela teve, né? A maneira que se nos alonga a ascensão, estendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Então, Emmanuel é bem claro em relação a isso, e ele fala também da cooperação, né, nessas questões das missões, que ele fala assim, observamos só um pedacinho. Ô, Guga, por favor, Luísa. Observamos, assim, que no estado individual, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete sem colapso de equilíbrio precisa socorrer-se de colaboração a fim de que se lhe clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina, as balizas subotômicas, subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, eu acho que é isso, né? Emmanuel traz sobre a cooperação, sobre essa questão do trabalho, eu acho que vai com nessa questão, né, o título aqui que nós estamos estudando, né, das ocupações e missões dos espíritos, né? Então, assim, eu acho que é isso aí, né? Tudo está certo, né? Tudo tem nada errado, né? Tem um lado, né, do trabalho, a ação, e o lado do trabalho, né, do outro lado mais espiritual. É isso. Ótimo, Leci, pensou muito bem aí no pensamento e vida. Bom, e para a gente encerrar aqui na 575, as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. Ou seja, aquelas questões nossas do dia a dia, né? Na verdade, parece só obrigações, deveres de ter que arrumar a casa, ir para o trabalho, fazer e tudo mais. Ninguém enxerga isso como uma missão, né? A gente acha mais como um dever nosso, enquanto dono de casa, enquanto família, cumprir com os determinados papéis para a ordem da família, né? Então, a casa organizada, a comida, fazer, passar roupa, lavar, enfim, no trabalho as mesmas coisas, parece que são nossos deveres, né? Mediante aquela determinada posição que a gente assume. E aí ele coloca assim, a missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, Kardec, o que ele compreendeu, né? De que todos nós, quando cumprimos esses deveres, vamos dizer assim, a gente está cumprindo uma missão. A gente está, de fato, realizando o nosso propósito. Só que o que ele quer saber é sobre aquelas missões que nós tenhamos claros que, de fato, são missões, daquelas que se destacam, vamos dizer assim. E aí, como é que a gente pode reconhecer que o homem tem realmente na Terra uma determinada missão? E aí eles esclarecem, pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, reconhece-se a árvore pelo fruto. Da mesma forma que a gente reconhece que um homem tem uma grande missão, que determina uma grande missão aqui na Terra, pelas coisas que ele desenvolve, pelos progressos que ele realiza, pela condução que ele tem em relação aos seus semelhantes. Então, é baseado nisso que a gente consegue analisar e falar assim, poxa, o Ali Alfred, ele teve uma grande missão aqui em Juiz de Fora. O Bezerra de Menezes teve uma grande missão no Espiritismo. Então, é pelo trabalho que eles realizam, né? E na 576 ele continua. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando à terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que as suas missões se lhes desenham às vistas.
Deus o impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Então, algumas vezes, até mesmo antes de nascer, eles têm esse conhecimento dessas encarnações, dessas missões, melhor dizendo. Só que muitas vezes eles simplesmente o ignoram. É algo que assim não está claro e em plena consciência do espírito. Só que a partir do momento em que ele encarna e começa a desenvolver a sua vida, as circunstâncias vão o levando para determinadas situações, a fim de que eles possam cumprir essas missões, né? Então, no final das contas, a gente vai sendo direcionado para o lugar que a gente tinha que estar, com as pessoas, nos locais. Então, a gente percebe que toda circunstância é preparada para que a gente tenha a capacidade de executar a missão que a gente pediu. Se a gente vai executar ou não, aí vai depender da gente. Mas quando há uma elaboração de uma missão para cada um de nós, Deus certamente vai planejar e preparar para que todos os recursos necessários para a execução da missão estejam ao nosso redor, estejam à nossa disposição, para que através da nossa vontade, do nosso discernimento, do nosso apelo, aí sim a gente pode desempenhá-las, né? Então, eu acho que é isso, Celinha, a gente pode encerrar por aqui na 576, e foi ótima aí a contribuição de vocês. A gente continua nos próximos estudos. É um estudo desafiador, né? O trabalho. A gente acha que vai ser simples o tema e não tem nada A de simples na incógnita doutrina. do trabalho, a importância do trabalho, o papel de cada um e a missão de cada um, né? Aonde nós nos colocamos, aonde estamos, o que nos cabe, né? Então, muito bom a participação realmente de cada um. E a gente queria, então, agradecer ao Pedro, carinhosamente, agradecer a cada um de vocês pela